Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente recebe aqui Rafaela Perencin, que aliás foi a escritora, né, que escreveu o último livro onde a Fibratech teve um capítulo. E eu tive a oportunidade e o privilégio de dividir isso com ela, e ela brilhantemente transformou essa história em algumas poucas páginas, que era a nossa meta naquele momento, mas cabe aí no futuro, segundo ela mesma, um livro inteiro, né, Rafa? Até dois. Até dois. Se depender dela, o mundo se transforma em livros, né? Vira uma coleção. Uma coleção inspiradora, né? Rafa, fala um pouco sobre a editora, mas também tem o café, que inclusive foi premiado, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Conta um pouco dessa sua trajetória, eu acho que a galera merece conhecer, e como que chegou na editora e no café. Eu sempre fui apaixonada por livros, como você pôde perceber. Sempre apaixonada por escrever. E essa paixão de escrever veio também a paixão por empreender. Juntando os dois, não tem como não dar outra coisa senão empreender com livros. Então, aos 21, eu abri a minha editora, principalmente para ajudar pessoas a publicarem seus próprios livros, porque eu fiz tudo errado quando eu publiquei sozinha. Então, eu falei, não precisa todo mundo fazer tudo errado. E a partir desse momento, comecei a trabalhar efetivamente com a editora, com os livros, com os processos de coautoria. Agora nós temos os projetos de coautoria internacionais para esse ano de 2026, Miami, Paris e Portugal. Então, estamos com uma rota aí internacional bem bacana, levando uma coisa que eu aprendi também, que nós estamos fazendo nesse momento, que é falar. Porque por um período muito longo eu fiz muito esse trabalho, que se chama ghostwriter, né? Que é o escritor fantasma. Escrevi livro de futsal, escrevi livro de romance, biografias, várias coisas. E eu olhava e falava, gente, os livros foram 60 livros. Então, o livro tem a mesma qualidade técnica, por que que um faz muito sucesso e o outro não faz tanto sucesso? E o diferencial estava em falar. Ter esse momento, se expor a podcast, se expor a palestras, se expor a eventos. Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar efetivamente com quem vê o livro como um produto e não só como aquele sonho, embora também publicamos sonhos, mas também o meu objetivo principal é viabilizar essa ideia do livro como um produto, como um empreendimento e não só mais um livro ali na prateleira. E o café, recente, foi justamente por conta disso, porque eu precisava dar uma visibilidade maior, principalmente para os autores aqui de Juiz de Fora. E agora no café você pode sentar, ler um livro, conhecer os autores. Como você mencionou, a gente ganhou em segundo lugar o prêmio do Pé de Café, com o nosso combo. Então agora a gente está com grandes planos pro ano que vem. Já fala pra galera onde que fica o café. Na Dom Silvério 150, ali no Alto Espaço. Eu não sei se é cupcake aquilo que eu comi, que eu comi lá, né? Gente, é surreal, vale muito a pena ir lá. Não pelo cupcake, mas pelo espaço e por essa troca de ideias, de informações e pelo ambiente, por tudo que está tangibilizado lá e muito bem tangibilizado. Pra E gente para achar começar. o seu livro lá também, no nosso Ah, acervo, tá? Pode chegar Vera. lá, procurar o livro, Empreenda no Sucesso. Eu não consegui passar no café antes de vir, senão eu teria trago uma cópia aqui. Mas o livro foi organizado pela Ellen e vocês podem encontrar lá no café. É isso aí, histórias da Fibratech e de outras grandes empresas de Juiz de Fora. Isso. Um presente, Ai, que lindo. a Safra Invest com a Navon, Gente. nosso patrocinador. A gente está aí com a nova caneca do Papo de Fibra. Pode abrir? Pode. Sou meio desastrada, gente. Momento tensão, momento Olha! tensão. Muito chique, muito Ciência chique, que gostei. inspira, histórias que transformam. Essa aqui, histórias eu gosto. Essa aqui é pra tomar a quantidade de café que a gente precisa no dia a dia do É empreendedor. isso aí, é isso aí. É a medida certa. Afinal, para empreender, você tem que estar ligado, né? Não tem isso. Rafa, a sua trajetória, ela passa pelo Brasil e passa pelo exterior. Inclusive, você está falando aí de projetos que vão envolver novamente aí o exterior, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, me fala um pouquinho do que te levou a trabalhar com histórias e o desenvolvimento humano. Essa paixão por escrever e essa paixão por ensinar. São as duas coisas. Então, quando você vê o seu próprio livro que você participou e quando a gente percebe vários empreendedores compartilhando não só o sucesso, mas os desafios,
Isso é muito interessante, porque você tem uma oportunidade com o livro, por exemplo, de sentar do lado da pessoa mesmo sem estar lá fisicamente. Então, através do livro, a gente alcança muito mais pessoas, não só em número, mas em qualidade de conteúdo. Porque a pessoa presta atenção ali, e às vezes uma frase que você escreve pode mudar a vida da outra pessoa. Então, eu tenho muito esse foco também, até no empreendedorismo, mas em qualquer coisa que eu produzo ou trabalho com os meus autores, de querer ser a primeira leitura de alguém que às vezes nunca leu, ao invés de ser só um livro ali na estante de alguém que sempre leu. Então, às vezes, uma história, uma frase que você fala pode mudar a vida inteira de alguém. E os livros têm esse poder. Então, quanto mais eu mergulhava nisso, mais eu me apaixonava por esse universo. Tanto é que os primeiros livros, o primeiro que eu escrevi foi infanto-juvenil, o segundo foi um suspense, o terceiro foi uma coautoria, que aí foi o Negócio Carreira 1, que nem era internacional ainda. E aí depois disso eu fui entrando ali no desenvolvimento humano, quando fui conhecendo mais pessoas e mais essa área. Muito legal. Bom, agora sim a gente vem para a sua caminhada, né? Que passou pelo Brasil, foi para fora. O que que essas vivências nesse tempo todo mudaram na sua forma de enxergar as pessoas e o crescimento? Eu trabalho muito com a língua, né. Esse livro fala sobre esse poder da língua, da linguagem e da forma que nós nos comunicamos. Então, a língua que você usa para comunicar a sua mensagem ao mundo, a linguagem que você fala, faz muita diferença. E estar no exterior deixa isso muito mais aflorado. Eu tive a oportunidade de ficar agora 5 meses fora, para fazer o projeto Negócios e Carreira que aconteceu em Portugal, então nós passamos uns 2 meses lá. E quando você olha para Portugal, você pensa: "Ah, a mesma língua, a mesma linguagem, mesma comunicação". E daí você vê que não, é completamente diferente a forma que as pessoas têm de pensar, a forma que as pessoas têm de fazer negócios. Então eu acredito que você saber navegar sobre essas linhas de pensamentos diferentes é muito interessante quanto linguagem. Até a forma que nós falamos, as palavras que nós usamos, elas têm peso e significado diferentes em línguas diferentes. A gente tem um estudo, por exemplo, que mostra que como nós percebemos o tempo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós falamos sobre o tempo passado como algo que está atrás. A gente sempre usa esse gesto aqui e a gente fala de passado, atrás. E o futuro como algo à frente, que ainda vai vir. Isso é muito óbvio pra gente quando a gente pensa assim, porque a nossa língua criou esse modelo mental no nosso pensamento. Mas, quando a gente olha para outras línguas, existem línguas em que o passado está na frente e que o futuro é atrás. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei: bizarro, como que isso acontece? E aí ficou muito evidente. Eles acreditam que o passado está na frente porque você consegue ver o que passou. Futuro você não enxerga, tá nas suas costas, você não viu acontecer. Então, quando você muda uma simples forma de se comunicar, muda ali a sua linguagem e você pensa: "Meu Deus, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, será que tem um pouquinho a ver da nossa linguagem? Como a gente se comunica?". Então essas diferenças de linguagem são bizarras. Se eu quiser, eu fico aqui falando muito tempo, então eu vou parar por aqui. Muito legal, muito. A gente vê o quanto é cultura também, de certa forma, como a língua se desenvolveu, ela pode influenciar, né, até as crenças, né, Sim, do povo. grandemente. Bom, eh, em qual momento você percebeu que o desenvolvimento pessoal não é discurso, mas é prática diária? Observando a vida dos autores. Então, por muito tempo eu fiquei nessa sombra no trabalho de ghostwriter, que foram 60 livros escritos, então eu vivi 60 vidas. Toda vez que eu escrevia para uma pessoa, eu meio que me anulava ali na minha vida, porque eu preciso ser completamente fiel ao que a pessoa quer, porque o livro é dela, não é meu. Então eu costumo falar que eu vivi essas 60 vidas, então é a minha experiência dessas 60 vidas aí, porque ao mesmo tempo eu escrevia, por exemplo, um livro de alguém que tinha uma fé muito católica e ao mesmo tempo um espírita. E a minha fé não tinha nada a ver com nenhuma das duas, mas as duas tinham uma convicção muito forte. Daí eu escrevia, igual eu mencionei, para jogador de futsal sem saber nenhuma regra de futsal. Eu escrevi livro de direito altamente técnico, sem ter formação, obviamente, nenhuma em direito. Então, essa capacidade de viver outras vidas e perceber que os resultados que as pessoas têm não podem ficar só no discurso,
que me trouxe mais ainda a questão da prática. E foi por isso, justamente, que eu saí, basicamente, das sombras. Eu ainda trabalho levemente com ghostwriter, mas foi porque eu percebi que eu ficava muito ali nos bastidores, falando com os meus autores: "Vai, vai, vai, faz", mas eu não estava na prática fazendo junto com eles. Então foi no ano passado, principalmente, que eu falei: "Não, agora realmente, se eu quero colocar alguém no palco, eu tenho que ir no palco junto com essa pessoa". E aí foi a partir disso que eu comecei a me abrir para os convites, de palestrar em Paris, palestrei em Portugal, na Suíça, em outros lugares, junto com os meus autores, porque se eu falo que é para eles falarem, eu tinha que falar também. Bacana demais. Eh, Contar histórias é meio que, tem um mito de que é habilidade, que é uma coisa inata, assim. É habilidade ou dá para você com constância e se envolvendo e vamos colocar no linguajar aqui nosso de treinando, você vai conseguir desenvolver e chegar lá? Muitas pessoas falam que a escrita é um dom. Eu, naturalmente, não acredito em dons, eu acredito em predisposições. Porque predisposição é você já ter uma facilidade de aprender algo. Mas se você não se expor àquilo, você nunca vai desenvolver essa habilidade. A escrita é da mesma forma. Existem pessoas que têm um nível maior, uma predisposição maior, por exemplo, para esportes. Pessoas que você vê, desde criança já se sobressaíam no esporte. Não é o meu caso. Não tenho também essa habilidade, essa predisposição, por exemplo, em dança. Direita, esquerda é um problema para mim. Mas eu tenho predisposição, por exemplo, em escrever. Então, quanto mais eu exercito a escrita, melhor eu me torno nisso, às vezes mais rápido do que outras pessoas. Mas isso não quer dizer que só eu vou conseguir fazer isso ou só poucas pessoas. Eu acredito que quando a gente percebe que as coisas não são dons, mas são predisposições, todo mundo desenvolve a habilidade de treinar e a escrita é uma delas. E aí vamos supor que uma pessoa ela quer enveredar por isso. Aí você, dentro do seu dia a dia, do seu trabalho, você ensina as pessoas a contarem histórias e estruturarem ali os seus métodos? Sim, porque a primeira coisa que o ponto que nós partimos é a pessoa ser ela mesma e aprender a escrever como ela fala. Tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam: "Meu Deus, eu quero escrever um livro, mas eu não tenho palavras pra colocar em um livro". E a primeira coisa que a gente trabalha é justamente quebrar isso, não é só sobre a técnica de escrever, porque técnica de escrever, hoje em dia, inclusive, né, com a IA e tudo isso, a técnica é muito factível, muito pesquisável, muito conteúdo. Mas o negócio muitas vezes é você quebrar as objeções que a própria pessoa tem do que é um livro e do que é a narrativa dela. Então eu sempre falo também, se você não gosta da forma que você fala, você não acha que é suficiente para um livro, você tem que mudar como você fala, não como você escreve. Porque como você escreve é a pessoa te ouvindo de uma forma mais, eh, eterna, digamos assim, ou mesmo que você não esteja fisicamente naquele lugar. Então se você tem uma objeção: "Nossa, mas a forma que eu falo não é muito legal", beleza, você está incomodado também com a forma como você se comunica para o mundo, não só do jeito que você escreve ali. Então quando a gente já quebra isso de que não precisa de palavras rebuscadas, inventar a pólvora, a pessoa já fica mais tranquila. E depois disso, aí vem a técnica, aí vem tudo a parte mais de processos, de quebrar bloqueios que acontecem É, muitas vezes. e às vezes não desenvolve por isso, né? É, A gente vive aí, o storytelling ficou evidenciado aí, né? E vem ficando cada vez mais evidenciado, até como estratégia de marketing, por exemplo, né? Por que que, na sua opinião, o storytelling é tão importante para o desenvolvimento pessoal? Tirando do marketing, vamos trazer para o desenvolvimento pessoal. uhum. A pessoa que não tem o storytelling da própria história, tem muita mais dificuldade de chegar no lugar onde ela quer. Por quê? Porque você ter uma boa narrativa, vamos chamar de narrativa, que é uma palavra que eu amo, você conhecer realmente a sua narrativa te faz honrar todo aquele caminho que você percebeu, que você passou, na verdade. E às vezes a pessoa não olha para a própria história. E aí quando vai escrever um livro, por exemplo, que é um trabalho de resgate, você olhar para trás, ela percebe: "Nossa, olha tudo isso que foi feito". Então a narrativa também é desenvolvimento pessoal. Escrever um livro não é desenvolvimento pessoal só para quem vai ler, é para você mesmo. Porque aí você conhece os pontos frágeis da sua própria história, você honra as partes que você se empenhou e às vezes não reconheceu. E também você enxerga os desafios, você não pode olhar para tudo: "Nossa, foi tudo maravilhoso". Você consegue olhar para tudo isso. Então, o processo de escrever um livro já é o desenvolvimento humano.
e se conectar com essa narrativa de forma autêntica, que eu acho que hoje em dia é o mais desafiador, com tantas fórmulas prontas, tantas técnicas, tanta IA, tantas coisas no mundo. Eu acho que a maior dificuldade e o maior desafio é a pessoa conseguir ser fiel à narrativa dela. E ela só consegue isso se ela olhar pra dentro e aceitar os defeitos, as qualidades, tudo isso. E hoje é difícil, né? Todo mundo tem uma história, né? E aí, todo mundo tem uma história potente o suficiente para que ela entenda que ela pode escrever sobre ela e pode virar um livro, por exemplo, ou isso tem que ser despertado. Alguém tem que vir e trabalhar isso como você, por exemplo, para que aquela pessoa consiga desenvolver isso a ponto de colocar isso como uma história a ser contada. Eu até falei na palestra lá do evento da Fibra essa frase: "Todo mundo tem uma boa história, só que nem todo mundo sabe como contar essa boa história". Então, óbvio que se você tiver um aconselhamento, um direcionamento, você vai acabar contando com mais facilidade, mais rápido a sua própria história, mas existem algumas dicas que eu já posso dar para quem quiser escrever, que são básicas e que te ajudam muito na questão da narrativa. A primeira delas é você, como eu disse, ser fiel a você mesmo, a sua narrativa, a sua história. As palavras que você usa no seu cotidiano, não ficar inventando palavra que você nem fala, porque não vai dar reconhecimento autêntico quem você é. Ser bem tranquilo quanto a isso, e aí eu brinco muito, você não deve ter tido, né, mas muitas meninas tiveram diário. Então você lia os diários? Você tem irmãs? Você tem? Não. Ah, Mas tá. tinha prima, minhas Tinha primas prima. tinham. Você lia os diários Às vezes a delas? gente catava, né, assim. Então, eu acho essa prática muito legal. É uma pena que a gente, às vezes, tenha perdido isso hoje em dia. Mas as meninas da minha época, e de todas as épocas, acredito, creio, antes disso, usavam muitos diários. E os diários, basicamente, é você escrever a sua narrativa sem filtro, com tranquilidade, narrar quem você é, sem ficar se preocupando. Tanto é que tinha um cadeado pra ninguém ver. É. Então, escrever naquele estilo ali, como se fosse um diário, é um exercício muito bom pra quem quer começar a escrever um livro. Que às vezes a gente pensa, eu preciso ter toda aquela estrutura de livro e tudo mais. Começa a escrever assim. Começa a escrever como um diário, sem cobrança, sem pensar que você vai publicar e todo mundo vai ler isso. Escrever mesmo, tranquilo, porque aí no seu processo, depois você vai, revisa, tira aquilo que você não pode colocar e tudo certo. Mas escrever como se fosse um diário dá uma tranquilidade também, porque você narra em primeira pessoa. Quando a gente narra em primeira pessoa, a gente se aproxima muito mais da emoção, dos sentimentos, e é muito mais fácil ser autêntico quando a gente alinha esses sentimentos. Então, tem até um recurso na língua, que é o ielismo, que nós utilizamos para se distanciar dos sentimentos. Quando a gente fala, por exemplo, ao invés de falar ao invés de falar eu falo a Rafaela em terceira pessoa, eu estou me distanciando desse sentimento. É bom a gente fazer isso quando quer tomar alguma decisão que não quer envolver muito o emocional. Então a gente falar de nós mesmos na terceira pessoa faz a gente tomar decisões mais sábias. Agora, se a gente quiser escrever de forma mais emocional, daí a gente escreve em primeira pessoa, que a gente se aproxima mais do que a gente sente. Ó, aí de novo você utilizando a língua para a programação neurolinguística usa muito isso, né. Muito. Bom, e, o que normalmente bloqueia as pessoas de contarem suas próprias histórias? Você deve passar muito por isso, né. Ai, medo de processo. E Tô brincando. e você tá falando o seu medo ou Ah, o não. medo das pessoas? Não, você falando sobre biografia, Aham. é um medo mais recorrente. A pessoa chega pra mim: "Nossa, eu tenho uma história incrível, mas tem um monte de gente envolvida, eu tenho medo de levar um processo, de falar a verdade e ser processada". Tem algumas formas de evitar isso. Quando a gente fala de biografias, nós temos liberdade pra contar qualquer coisa sobre a nossa história, mas de uma forma que não lese a imagem de outra pessoa. Quando a gente vai contar uma biografia, nós não podemos citar diretamente nomes em que a gente vai falar algo negativo da outra pessoa. Quando a gente vai falar coisas positivas, não tem problema nenhum, porque a gente não tem pelo que ser processado ou por o que alguém reclamar. Quando a gente vai citar outras pessoas na história, precisa ter alguns cuidados. Se a pessoa está consciente de você citá-la, é importante assinar um documento que ela assegura que isso que ela libera, né, que você fale sobre a história dela. Mesmo que seja uma pessoa muito próxima, é importante ter isso, porque você não sabe a repercussão futura do livro.
Então você pede essas assinaturas e tudo mais. Agora, se você vai falar mal mesmo, aí você tem que pensar, e depois que você pensar se realmente você vai levar isso à frente, descaracterizar uma característica principal daquela pessoa. Se é homem, você coloca como mulher, ou como. Se é homem, você coloca como mulher, ou se tem filho, você tira os filhos, coloca alguma característica principal que a pessoa não tem como falar, sou eu. E aí fica tranquila. Então, na parte de biografia, esse é um grande medo. De se expor também, a pessoa tem muito medo, às vezes, de contar a própria história. E daí a dica que mais serve pra isso é: nunca escreva algo que você não tem conforto ao ler. Então, se você ler aquilo te incomoda de alguma forma, não expõe. Porque às vezes é uma ferida que não se curou, que você ainda precisa resolver alguma coisa. E aí, quando as pessoas lerem, ficarem trazendo aquilo pra você, não vai ser positivo. E um outro medo, assim, de contar biografia é falar sobre. Ah, mas eu nem sou famoso pra contar minha biografia. Quem vai querer saber sobre isso? Então, esse é um outro BO que chega, e daí eu falo, sou muito sincera, realmente, a pessoa não vai querer saber da sua vida se não for interessante e se não tiver um conteúdo. Então, hoje em dia, lá na editora, inclusive, a gente trabalha muito com as biografias com desenvolvimento humano. Então, ali no meio da história, você conta a sua narrativa, mas dá uma dica. Fala sobre um desafio que você passou, mas mostra que solução você teve. E aí sim a biografia vai ficando interessante, porque não é uma biografia de um artista, de uma pessoa famosa. Mas como o Mário Sérgio Cortella fala, que eu gosto muito de uma frase dele que fala sobre isso. Eu não quero ser famoso, eu quero ser importante. Quer dizer que alguém importou você pra dentro. Ser importante é isso, né? Alguém te importou pra dentro de si. Então é nesse mesmo âmbito. Você escreve sua biografia não é pra ser famoso, é pra ser importante pra alguém. Que lendo a sua história vai tomar a decisão, por exemplo, de abrir uma academia, vai tomar a decisão de ir pra academia. Isso Uhum. que é ser importante. Legal. É inspirador, né? Vamos dizer assim. Para Uhum. alguém, em algum lugar, vai ser inspirador. Bom, você pode falar verdade ou mentira. Histórias ganham força quando viram método? Uhum. Hum. E por que o método é tão importante para quem quer evoluir de verdade? O método é o passo a passo que você consegue alcançar todas as pessoas. Eu costumo falar que nós temos tipos diferentes de leitores. O leitor que é raso, ele vai ler ali por cima, entender a história e vai, tipo, passar direto. O leitor mediano, que ele vai entender, dar uma pesquisada, e o leitor que vai aprofundar. O método, você pega esses 3 tipos de leitores, porque dali ele já vai sair com uma coisa consciente e uma coisa prática. Então o seu livro, ele é mais abrangente para o público, porque o leitor não precisa ali mergulhar. Só que daí vem a importância de, mesmo num método simples, você colocar coisas importantes para quem vai mergulhar, para esse leitor não quebrar a cara, literalmente mergulhando numa coisa muito rasa. Legal, Então isso é a importância do método. interessante. Para quem não conhece, não tem nem ideia, vai esclarecendo bastante para a gente e vai também tendo uma ideia de quem já tem aí uma história e tal, já tá começando a tirar lá de dentro para fora para, quem sabe, conseguir contar essa história, né? Eh, Vamos colocar na lata. Disciplina é liberdade ou prisão? Liberdade. A música já falava isso, né? Vamos chegar agora no livro que você me deu, inclusive no evento, que eu sou muito grato por isso e que me ajuda bastante. Tá me ajudando a direcionar o meu ano, vamos dizer assim, já que a gente tá falando de um Que bom. episódio de Você veio com 26. a de azul por causa pra combinar? Tô combinando com ele Que bom. especificamente, uma palavra por ano, Uhum. né? Por que escolher uma palavra pode direcionar decisões, energia e comportamento? Só para botar um pinguim para quem não tem o livro ainda. É. Quando você tem uma palavra só para definir o seu ano todo, você toma decisões muito mais rápidas. Então, basicamente, uma palavra por ano é sobre você ser mais rápido e acertar. Porque às vezes a gente fala que quando você é muito rápido, você erra, né? Mas nesse caso, se você tem uma palavra para direcionar, tudo fica mais rápido e mais claro para você também. Quando eu vi você falando sobre isso, fez muito sentido, assim. E muitas vezes a gente não consegue direcionar foco porque a gente não tem essa palavrinha aí para nos ajudar. E aí, Uhum. num mundo onde tudo é over hoje, você fica, né?
literalmente com a sensação que você está numa piscina onde você afunda, levanta, respira, afunda, né? Uma piscina de ondas, vamos dizer assim, né? Aí a palavra pode ser uma boia ali que te ajuda a ficar com a cabeça para fora, né? Muito bom. Sei que você está curtindo a entrevista, mas deixa eu te contar uma novidade. O Papo de Fibra agora tem como parceiro o Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do país, com mais de 180 anos de história. Aqui em Juiz de Fora, a unidade Ultra Private Safra Invest conta com a Navon Investimentos, especializada em atendimento 360 graus para investidores do Brasil e do exterior. Aponte a câmera no QR Code na tela e saiba mais. Obrigado pela atenção e vamos voltar para a entrevista. Bom, como essa prática, né, de escolher uma palavra pode impactar a saúde mental, o foco e o equilíbrio emocional? A palavra, ela te dá essa leveza e essa tranquilidade. Eu posso falar por experiência própria, porque faz 4 anos que eu escolho uma palavra para direcionar o meu ano. E isso te auxilia desde as decisões muito pequenas do dia a dia até decisões grandes. Ser bem clara sobre isso de forma ilustrativa. Por 3 anos eu escolhi verbos. O primeiro foi conhecer. Foi o ano que eu mais visitei lugares diferentes. Eu quis ser nômade, fiquei 4 meses viajando, voltei pra Juiz de Fora, que eu amo Juiz de Fora, gente. Preciso deixar essa informação aqui. Amo viajar, amo ir pra fora do Brasil, mas amo voltar pra Juiz de Fora. E quando eu retornei, continuei com essa busca por conhecer. Foi o ano que eu viajei todos os meses do ano. Quando eu defini explorar, foi porque eu queria aprofundar nas coisas. Foi quando eu estudei mais, quando eu escrevi muitos livros. Teve umas semanas que eu escrevi 9 livros ao mesmo tempo. Então eu aprofundava em muitas coisas e muitos temas. E logo em seguida eu escolhi arriscar, que foi o ano que eu decidi fazer a primeira viagem internacional. Foi o ano que eu abri o meu café, porque a palavra arriscar era muito latente ali pra mim. E esse ano eu escolhi a palavra sucesso, que foi quando eu me dediquei mais ainda aos projetos internacionais e toda essa pegada. Por que que isso te dá mais saúde, tranquilidade e clareza no dia a dia? Porque se alguém chega pra você e a sua palavra, por exemplo, no meu caso, quando foi arriscar, num restaurante e te pergunta qual prato você vai comer, você escolhe o prato que você nunca comeu. E foi o ano que eu escolhi mais coisas aleatórias na minha vida pra comer, que eu descobri coisas que eu gostava e não sabia, e que eu reafirmei que eu não gostava de certas coisas. Eu sempre falo a mesma coisa que a gente já ouviu, frango com quiabo. Gente, eu não gosto. Eu provei nesse ano do arriscar 3 vezes, eu já sabia que eu não gostava. Mas eu comi 3 vezes pra ter certeza, porque a palavra era arriscar. Mas aí, por exemplo, uma pessoa que escolhe família. O que que ela vai escolher no dia a dia dela? O que que ela vai escolher quando alguém oferecer uma oportunidade de negócio? O que que ela vai escolher? Fica muito fácil tomar uma decisão pequenininha e uma decisão grande. Quando você deu esses exemplos, assim, clareou demais. E aí, de novo, vocês tiveram o privilégio de ter esses exemplos que ela utilizou e que foi esclarecedor para ela, mas é esclarecedor para a gente que também que está assistindo aqui e aí passa a entender como uma palavra por ano faz sentido realmente, né? Bom, Sim. ainda na palavra, você vive sua palavra todos os dias ou quando você se perde, você usa ela para retornar ao seu objetivo? Você leu mesmo, hein? Eu uso os 2, na verdade, porque é importante você reafirmar todos os dias, e aí aqui no livro tem até alguns exercícios pra você fortalecer a sua palavra, que é você perguntar pra outras pessoas o que aquela palavra significa, porque a palavra tem um sentido muito pessoal. Por mais que tenha um sentido abrangente, que todo mundo conhece, mas cada um enxerga de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu escolhi sucesso, eu até expliquei o que que é sucesso pra mim nesse livro. Algumas pessoas acham que o sucesso é só o palco, só o holofote, só a conquista e coisas assim. Mas sucesso, pra mim, o exemplo mais simples de sucesso é quando você pega um pendrive, coloca no computador, copia todos os arquivos e aparece lá: transferência bem-sucedida, sucesso. É você terminar as coisas. Pra mim isso é sucesso. Até 2025 foi um ano, né, de finalizações. Então sucesso no meu sentido é isso, é conseguir completar tudo aquilo que eu me propus com êxito. Pra mim isso é sucesso. Pra outra pessoa vai ser outra coisa e aí por diante. Então no dia a dia é bom você perguntar pras pessoas o que que é sucesso pra você, o que que é isso? E aí você vai aprendendo mais sobre a palavra que você escolheu. E às vezes quando você se perde também, que aí você fala: "Nossa, tô fazendo tanta coisa e não tô fazendo nada, o que que minha palavra é?". E aí você volta meio que para o centro, é uma âncora. É, isso é outra coisa que quando você falou também deixou bem claro, assim, hoje
no dia a dia, no vucu-vucu que a gente vive, ele, para mim, por exemplo, serve mais ainda como âncora, para num turbilhão que você tá, você conseguir voltar e, peraí, não, qual foi a minha escolha, né? É, E aí vem aquilo que você falou, para decisões grandes ou decisões menores, ela te facilita, né? sim. Porque quando você não estava no storming, você já tinha tomado essa decisão. Então, isso é bem bacana. Bom, é, qualquer projeto criativo exige muito da mente, né? Vamos colocar assim. Como que você cuida da sua saúde emocional? É até interessante falar sobre isso, porque eu trabalho escrevendo, mas uma das formas de cuidar da saúde emocional é através da escrita. Porque tem pessoas que falam: "Nossa, eu tô muito triste, não vou escrever". Gente, melhor momento pra você escrever é quando você tá triste, porque você é muito sincero com aquilo que você fala. E não é livro só de romance, coisas assim. Escrever até desenvolvimento humano com as pessoas para as pessoas é interessante quando você está triste, porque você se conecta com aquele sentimento que a outra pessoa pode estar tendo também, quando você está alegre. Então, em todos os momentos, é interessante para você cuidar da sua saúde emocional. Outras coisas que eu amo aí é um parênteses muito grande, que eu amo muitas coisas, tipo tomar café. Na verdade, tem até um segredo que eu não tomava café. Antes de decidir abrir um café, eu não Olha, tomava café. Mas agora se tornou um hábito também, abraçar árvores, fazer piqueniques, coisas assim. e o corpo entra onde nessa equação toda aí? Pois é, né, aí as atividades ao ar livre eu sempre fui aí vem uma verdade sobre mim, eu sempre fui muito ligada ali às atividades ao ar livre e tudo mais, e vou ser muito sincera, quando eu era mais jovem, eu tinha um preconceito com a academia. E aí nesse último ano, que foi esse ano até que eu escolhi a palavra sucesso, eu comecei a ter uma rotina muito mais real com a academia, e aí que eu entendi que o objetivo não era o corpo só, era mais a mente. Porque a academia se tornou aquele momento que eu colocava o fone e eu conseguia finalmente escutar alguma coisa, além de várias vozes, porque minha cabeça tem várias vozes ao mesmo tempo falando, de coisas que eu tenho que resolver. Então na academia eu conseguia, nossa, agora eu consigo respirar com calma, ouvir a música, estar presente no ambiente. E aí foi quando eu comecei a realmente me apaixonar ali. Fiquei esse tempo fora, então foram 5 meses, que é bem difícil você Nossa. academia lá fora é bem difícil. Aí voltei aqui pra Juiz de Fora muito grata pela Fibratec, pela academia, porque, falando assim, comparando não falando mal da Europa, mas o Brasil tem uma visão muito melhor sobre o corpo, o movimento, a academia e tudo isso. A gente leva isso bem em conta em relação ao que eu vi, né, não sei como que efetivamente é, mas nesses 5 meses que eu vivenciei lá. Então quando eu retornei e aí retornar pra Fibratec, falei: "Ai, graças a Deus, ainda tem uma pertinho da minha casa". Fechou, né? Tá É. fechado. Teve momentos em que o corpo pediu pausa antes da mente aceitar essa pausa? Algumas vezes ele ainda fala, né. Eu tenho uma autora que ela é enfermeira e fala que o corpo fala muitas vezes, Aham. né. Então tem alguns momentos que eu já aprendi a ouvir meu corpo também, e ele fala sobre cores de comida que eu tenho que comer, ele fala sobre pausas, ele fala sobre essa questão da reconexão, e até essa questão da própria academia agora no final de ano que essa loucura, ele já fala de uma forma, assim, uma agonia, sabe. "Nossa, você não está indo ali, vamos lá". Então eu acho que escutar o corpo também é importante dentro do nosso processo, porque se você não escuta ele sussurrando ali, uma hora ele vai gritar e te parar. Então é melhor ouvir nesses momentos, né. Teve um podcast que a gente teve com o Fernando, que é professor de aula coletivos e é nosso coordenador. E ele fala do karatê. E ele fala de um mestre dele que ensinou a ele, até na faculdade, a gente, de educação física, a gente ensina que corpo e mente é um contínuo. Uhum, Mas essa determinação do mestre do Fernando não existe corpo e mente, é corpo-mente. uhum, É tudo junto, não tem separação. E realmente, né, de fato, é dessa forma que a gente tem que ver aí. E aí quando você faz essa conexão de quando eu entendi que vir para academia não era só corpo, é que você se conectou. Eu acho que muita gente às vezes não se conecta justamente porque acha
ainda que é só corpo. E, na verdade, o Sim. corpo é brinde. Entendeu? Gostei O disso. corpo é Corpo é brinde. brinde. Mas foi exatamente isso que eu senti quando eu comecei. E tem pessoas que falam: "Ah, comecei a levar a academia a sério". Você não leva a academia a sério, né, você entende a Isso aí. necessidade. E aí foi nesse momento que eu falei: "Nossa, por que que eu não tinha percebido isso antes?". Mas faz muita diferença, você estar ali por completo. Eu gosto muito ali de ficar na esteira pensando. Gente, é muito bom pensar com calma, porque às vezes a gente fica o dia inteiro no ambiente de trabalho, fazendo reunião, e eu basicamente escuto muitas pessoas e falo o dia inteiro. Então, quando eu posso ficar quietinha, assim, escutando uma música ou escutando o ambiente e tudo mais, isso é muito reconfortante. É isso aí. Bom, como é que é a sua rotina hoje, Rafa? O que que você aprendeu sobre respeitar seus próprios ciclos? Atualmente, nessa semana, eu acho que eu vou pular essa pergunta. Mas, brincadeira. É porque como a gente voltou de uma rotina muito agitada, ficar fora do Brasil, assim, foram 5, 6 meses, e aí até você voltar, pegar o ritmo, literalmente arrumar a casa nova, tudo isso, é bem desgastante. Então nos últimos dias eu não tenho tido rotina, mas já planejei minha rotina para o ano que vem, então vou te responder com a minha rotina do ano que vem, Tá. tá? Que já vai ser esse ano quando o É, pessoal estiver assistindo, então assistindo isso aí. já faz parte. Eu volto aqui e comento nos comentários que eu fiz certinho. A expectativa é realmente ter esse tempo maior para produtividade mental, porque existe até um livro que fala sobre o ócio criativo. Uhum. O momento que você mais produz é quando sua mente está leve. A sua mente está leve quando você cuida do seu corpo, quando você cuida de você. Então, pensando nessa questão da rotina mesmo, para principalmente 2026, né, que falta poucas semanas, 2 semanas, eu tenho essa expectativa de ter mais esse espaço. Na Fibratech vai ter até um cantinho ali para ler, né, para ficar É, tranquila. projeto que tá vindo aí. Isso. Então, saber agregar esses momentos é muito importante. E colocar esses momentos na agenda, que eu acho que é um grande desafio das pessoas, é quando elas não colocam aquele momento na agenda, igual escrever. Ah, nunca termino meu livro, mas se ele não tiver na agenda, ele não vai sair. Academia, mesma coisa, se a Mesma gente não coisa. coloca ali na Horário agenda, para é o almoçar horário pra almoçar. E aí só vai fluir se tiver realmente ali na agenda. e o horário para um café. É, o horário do café. Então, mas eu tenho uma amiga, Ellen, que você conhece, que a gente vem aqui a gente já faz o horário do café na Fibra, entendeu? As nossas Sei. reuniões. A gente agora tá marcando reunião na esteira. O último projeto que a gente fez, que já está desenhado para 2026, que é o Essência Digital, já dei spoiler. É, a gente desenhou aqui na esteira da Fibra. Foi bem produtivo. Teve um dia, gente, que a gente parou de bobeira, assim, no café ali em pé, eu, Rafa, Ellen, a Ju, quem tava mais? Deixa eu lembrar. Tinha mais uma pessoa com a gente. Tinha mesmo, eu estou muito ruim de nome. Enfim, era e ninguém sentou, tava todo Ninguém mundo se em pé e passou, assim, 2 horas de conversa até que todo mundo falou: "Ó, a gente tem que almoçar". E aí, né, que aí a gente foi se dissipando, assim. Mas é isso, né, acho que, eh, a academia, ela deixa de ser um espaço, somente para você vir efetivamente se exercitar, mas é um espaço de convivência, um espaço de relacionamento e é um espaço onde você realmente conecta corpo e mente. Então, Hum. eh, existem evidências científicas que você, tem mais criatividade, raciocina melhor caminhando. Então, quando vocês estão lá, eu imagino o número de vozes que Gente, vem na cabeça de são vocês, muitas. quantidade de ideia que flui e a coisa não para. E isso parado, né, imagina andando Uhum, como vocês estavam na esteira. Então, realmente, quando a gente busca fomentar esse momento para leitura aqui dentro também, tá, dando voz, efetivamente, sim. a esse corpo e mente que tem que ter. E hoje a academia virou um lugar onde as pessoas param. Uhum. O Saiu da academia, ela entra no modo on fire, assim. Pô, tem que resolver milhares de coisas, isso. Quando ela vem para academia, é o momento dela, como você mesmo disse ali.
E aí, e quando você está no seu momento e você está presente, é o seu momento de mindfulness, de realmente estar ali, de estar curtindo um momento dedicado para você. O resto, normalmente, do dia é dedicado ao trabalho, é dedicado a alguém, é dedicado ao compromisso, não a você especificamente. Você está incluído ali, mas não é especificamente dedicado a você. Então, acho que Hum. essa conexão é importante as pessoas fazerem realmente, né? Eu acho que vou deixar uma sementinha aqui, você devia plantar essa modalidade de esteira, reuniões na esteira. Boa, Eu acho que é uma boa boa. um bom empreendimento para 2026, porque realmente ficar ali na esteira e se você anda falando, você ainda se exercita mais ainda, Mas então tem uma narrativa aí, isso eu aí, acho que funciona. aumenta, E aí aumenta depois ainda a dificuldade aí, viu? Aí você desce e ainda toma um cafezinho, porque a gente colocou como meta, entendeu? A gente vai ficar aqui 45 minutos nessa reunião, depois a gente vai sentar e tomar um cafezinho. E Boa, aí eu boa, acho boa. que faz Vou todo colocar sentido. as esteiras em círculo agora, né? Isso aí. Alinhadas, elas ficam em círculo. Para facilitar a reunião, né? É, Bom, crescer sem escutar cobra um preço alto. muito, muito alto. É muito importante você aprender a escutar e escutar não quer dizer seguir. Escutar quer dizer se permitir. Eu tenho uma amiga que ela falava: "Você sempre tem 2 bolsos, um costurado e um furado. Você coloca o conselho onde você quiser, que você bem entender". Mas a pessoa que não se permite escutar, ela nem chega nessa fase. Então muita coisa passa direto. Então eu acho que existem até conselhos ruins que você precisa ouvir, pra você saber que não tem que seguir, e obviamente muitos conselhos bons. É. Muitas vezes o ruim você tem que botar no furado, É. né? Não pode inverter essa ordem, né? Bom, a editora Perecim vai além de livros, né? Que tipo de transformação você quer gerar no mundo? É muito interessante essa pergunta, porque eu tenho o slogan da editora desde o nascimento, se chama Escrevendo uma Nova Era. Então eu acredito que a transformação maior que a gente quer levar é realmente levar uma nova era tanto para escritores quanto para autores. Então nós temos o projeto de Miami, que é o profissional da nova era, que apareceu esse meu sócio, ele já falava sobre a nova era lá em Miami, ele tem uma escola de neuroprodutividade, já falava sobre isso há muito tempo, e aí quando a gente casou os projetos, foi totalmente isso. E a nova era é justamente isso que a gente está falando sobre o movimento. É o profissional que sabe que mente, artístico, o corpo, tudo isso está englobado. Não tem mais aquela questão de eu preciso separar o meu trabalho da minha vida pessoal. Eu preciso separar o meu lazer, a minha saúde do meu trabalho. Não existe mais isso, porque se o ser humano não conseguir pensar nele de forma integral, igual você falou, a mente vai dando sinais, ou o corpo vai dando sinais, e uma hora para de funcionar ou funciona errado. Então a nova era é nesse sentido. Autores e leitores que estimulem as pessoas realmente a serem integrais. Não serem só repartições de alguma coisa que elas desejam ser um dia. É inspirador. Que tipo de pessoa você deseja formar através dos seus projetos? Principalmente esses projetos aí. E aí eu gostaria que você tivesse um espaço maior agora para falar sobre eles também. O objetivo dos livros de coautoria, ele já existe há muito tempo. Então é um tipo de produção que ela te dá uma visibilidade muito diferente de um solo. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o livro solo, ele te dá muito mais liberdade e autoridade, porque você escreveu tudo, você fez tudo, então a Fibra tem que escrever um solo, porque tem muito conteúdo para poder colocar ali dentro, por exemplo. Mas você cresce dessa forma, seus clientes, seus amigos, e você vai tendo um crescimento exponencial. Quando a gente fala de uma coautoria, são vários círculos desses. Então, por exemplo, uma coautoria internacional, eu tenho nesse livro 34 autores de 7 diferentes países. Então, quando a minha autora da Suíça, a Thalita, por exemplo, ela vai dar uma palestra, ela leva o meu autor de Miami e leva o meu autor do Brasil e leva todo mundo junto. Quando eu dou, eu levo todo mundo junto. Então, essa troca é muito bacana para o sistema de coautoria. E ele não vem sozinho, vem com uma pegada de fazer coisas diferentes, porque é um programa realmente de reforço de marca. Então, no sentido da coautoria, por exemplo,
de Miami, ela é muito focada no internacional inglês, porque o livro é em inglês, o evento vai ser na Universidade da Flórida, todo em inglês, com tradução simultânea para quem for palestrar em português. Tem toda uma pegada muito voltada para a sustentabilidade, para a mente, para o corpo, para esse movimento e tudo isso lá em Miami. Então esse é um projeto voltado para a neuroprodutividade também, que é a escola desse meu sócio. Agora, os outros dois têm outros dois propósitos. O projeto com a Júlia Horta foi lançado, acho que ela publicou semana passada, há um tempinho, e já foi super recorde de inscrições, bastante mulheres interessadas, é muito voltada pro feminino e Paris. Então, não preciso dizer mais nada. É focado muito na imagem e dar voz e palco. Vem com o nome do projeto da Júlia, que Vem pro Palco. E tem muito esse protagonismo feminino, que é exatamente o que ela sempre pregou. Já o Negócio e Carreira, que aí vai ser a 3ª edição, ele já é voltado mais pro network e facilidade com os portugueses. Então, nós temos outras propostas. A universidade em parceria é a Universidade do Isla. Então, nós temos abertura para deixar o livro lá. Tem outros eventos, são 7 dias de outros eventos que acontecem durante a semana. Então, cada projeto tem um objetivo diferente, mas todos com o mesmo tema central, que é o que eu descobri assim, já sabia, mas finalmente provei, é que só é lido quem fala. Então esses projetos, esses programas vêm para dar voz, e não só uma voz nacional, uma voz realmente internacional, e também aqui no nosso quintal, porque tudo isso acontece lá fora, mas a gente traz pra cá também. Muito legal, Rafa. Parabéns. Obrigada. Para fechar, antes do encerramento, a gente tem sempre uma pegadinha aqui. Ai, meu Deus. Vou te pedir para completar a frase. Desenvolvimento pessoal só acontece quando... Sai da caixa. Pegou? Bom, é assim que a gente encerra o Papo de Fibra. Queria agradecer a Rafa pelo ativo mais precioso que ela nos cedeu, que é o tempo dela. Todo empreendedor tem pouco tempo disponível, e quando está em algum lugar é porque deu realmente foco e importância àquilo. Então, queria te agradecer de coração. Acho que o papo foi extremamente esclarecedor para quem tem uma história aí e que pode, sim, trabalhar isso e, com ou sem método, inicialmente, começar, como ela disse, nos diários, começar a escrever em primeira pessoa, né, primeiro, e quando tiver, né, no calor das emoções também, vai lá e escreve, bota no caderno, porque acho que é aí que a gente começa a colocar verdade ali, né, e depois, quando a gente lê, a gente até se surpreende, né? Pô, eu que escrevi isso aí e tal. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que com o método a coisa anda muito melhor, né? E trazer um pouco desse universo da leitura, da contação de histórias, de tirar as ideias da cabeça e colocar na prática, trazer também esse livro dela, que é muito legal, Uma Palavra. Já escolheu a sua? Não. Ah. Então, eu não falei que era Tem fácil. Tem alguns dias. É simples, mas não é fácil, vamos dizer assim. Mas ainda dá Isso, tempo, que o ano não acabou. E desse projeto também, que no Wellness Day a gente se deparou lá, ela apresentou junto com a Júlia, que acho que, de certa forma, empodera também muitas mulheres que querem, né, que querem falar, né? E vão ter sua voz aí, tanto falada quanto escrita também. Tá? Muito bom. Parabéns Muito pelos projetos também. Parabéns por empreender. A gente sempre, né, fala muito sobre isso. E você que gosta de mentalidade, que gosta de saúde, que gosta de empreendedorismo, continue seguindo, acompanhando o Papo de Fibra. Antes de fechar, e porque a gente sempre fala que ninguém sai daqui de mãos abanando. Você já ganhou a nossa caneca? Já amei. Mas a gente tem também aqui o Lourdes, que é o nosso parceiraço, e aí sempre vem um brinde para você aproveitar de uma das 5 experiências maravilhosas que temos lá. Além disso... Já posso ir lá hoje? Pode, não só pode, como deve. Já estou aqui pertinho. Hoje, aliás, você ainda pode chamar um amigo, o namorado, a mãe,
E aí você ainda tem Olha. 2 brindes do Lourdes. Então, assim, Muito obrigada, Lourdes. inegociável. Estarei lá. Você, principalmente, que tem ali, fica mais sentada e tem a cafeteria, às vezes a gente olha assim, tem uma almofada rasgando, ou tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Aí, aqui na academia, a gente tem a parceria com a Classic Reformas de Estofados, com o Antônio Adriele. Fica ali no Olegário Maciel, perto do Colégio Academia. Aí você também tem aí um brinde. Muito bom. Gente, pra quem tem gato, Ih, isso aqui é perfeito, gente. aí nem se fala. Além bom. disso, a gente tem também o Tugão. Você vai ganhar uma pizza lá no Mr. Tugas. Olha, eu vou vir mais vezes, pessoal. Se quiser me convidar, Tá. eu venho todas as vezes que vocês precisarem, tá? Podem me encaixar aí na programação. E aqui de quebra, a gente tem também um delicioso panetone. E aí, nosso parceiro da Empório Life, o Matheus Perfeito. e Fernando. Matheus e Fernando, que aliás vão estar com a gente aqui também no futuro podcast. Gente, amei tudo. Vou usufruir, podem ter certeza. Então, para quem gosta de escrever, comer um panetone, tomar um café e ainda, né, fazer um happy hour lá no Lourdes, né, tá tudo certo, né, Rafa? O próximo livro já nasce aqui, ó. Ah. Já tá pronto pra nascer, ainda tem a canequinha? Completa. 61. Vai fazer 61 livros agora, né? Muito bom. Muito isso aí. obrigada Eu que pelo agradeço. convite e obrigada também pela parceria com a Fibra. Tudo que vocês fazem é incrível, muito qualidade e narrativa, que é tudo que eu amo nessa vida. É realmente ser coerente com aquilo que a gente prega. Então, eu gosto muito de estar aqui, gostei muito de ter esse momento com vocês e agradecer por tudo que a gente já fez e vai vir muita coisa Vai vir aí pela muita frente. coisa aí. Aguardem. Até o próximo Papo de Fibra. E se você gostou do nosso papo, marca um colega, né? Marca uma pessoa que você acha que vai, de alguma forma, esse papo vai tocar ela e vai conseguir ajudar ela no desenvolvimento pessoal, que foi muito do que a gente falou aqui. Até o próximo Papo de Fibra.